Bom, Alvorada, né? Vocês daqui a pouco vão entender o porquê desse nome que a gente escolheu para a empresa, mas tem toda uma simbologia por trás, né? Eu escolhi esse nome por uma série de significados. Por que desse nome? Primeiro que ela tem um significado. Ó, tá congelado a bundinha da garrafa, não tá ficando, não. Vou deixar aqui. Bom, Alvorada, né? O significado de nascer do sol, da esperança de um novo dia e de que o dia nascendo, obviamente, durante o dia você tem novas oportunidades de fazer muitas outras coisas, né? Então, mais para essa parte da geriatria, esse sinônimo da alvorada tem essa simbologia, né? Atrelada ao sol e outras coisas que marcam ali um tempo para a gente. Trouxe aqui para vocês uma frase bem legal do Mário Quintana, né? Nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio. Cada um entenda o que quiser, mas essa frase tem sim a sua profundidade, tem sim o seu valor e cabe a gente refletir um pouquinho mais sobre essa frase apresentada aqui para a gente, né? Vocês vão receber daqui a pouco um kit, né? Um kitzinho, um mimo, né? Que vai ter essa frase estampada, para vocês levarem com vocês pelo menos um pedacinho e conseguirem meio que mentalizando por aqueles que não jogaram no lixo daqui a pouco, né? E de onde surgiu a Alvorada? De onde que ela veio? Por que ela aconteceu? Surgiu na banda da Base Aérea de Brasília. Para quem não sabe, no ano de 2019 a 2023, ingressei na Força Aérea Brasileira, fiquei lá por 4 anos, e aí conheci esse caboclo aqui, ó, o Siqueira, Cabo Siqueira. Ele é enfermeiro, me encorajou a começar a fazer odontologia, porque eu estava cheio de incertezas e tudo mais, e a gente tinha uma amizade muito grande lá dentro. E ele fazia nesse esquema que eu estava pensando em começar a fazer. Se eu fizer uma graduação, quais os empecilhos que a vida militar ia me trazer, sobre tirar serviço e outras coisas, o que vai me atrapalhar? E o Siqueira falou assim, não, só começa. Se você pensar, você não vai fazer. E aí, nesse período de tempo, a gente foi amadurecendo a ideia, até que eu comecei a graduação. E dentro do quartel, a gente tinha um empreendimento. Era meio ilegal, mas a gente tinha. O que a gente fazia? A gente pegava uma caixa e ele passava no Chiquinho, aqui no CIA, comprava alguns salgados, porque a loja de salgado tinha fechado porque estava na pandemia, e a gente comprava salgados a R$ 2,50 e vendia a 5 lá. E a galera pagava e, tipo assim, não dava para quem queria. E a gente ficou fazendo isso durante um tempo. E aí nasceu a nossa primeira sociedade, que a gente começou a empreender juntos lá. Depois a gente começou a fazer combo, colocou refrigerante para vender junto, e fazia a R$ 5,50, você já levava uma pitulinha, era massa. Bom, em 2023, chegou o ano da minha baixa. Não fiz a prova de S1, não passei, e diferente das outras forças da Força Aérea, quando você não passa na prova da promoção, você não pode ter outra tentativa a não ser o concurso, né? Mas eu, de certa forma, fui grato por ter saído, porque já estava começando a me atrapalhar. No quesito na unidade onde eu estava, na banda de música, não tinha muitos soldados. Então, eu ficava muito sobrecarregado. E acabava que a escala de serviço estava muito corrida e a gente não podia, né, se dar o luxo de ficar faltando nas aulas para poder tirar o serviço. E se eu faltasse lá, eu tomava cadeia, né? Então é melhor, né, ficar livre. E aí, em 2023, o Cabo Siqueira também inteirou os 8 anos dele, e aí coincidiu de dar baixa junto comigo, em 2023. E aí, em fevereiro de 2023, a gente saiu, e em março de 2023, a gente começou a amadurecer a ideia de empreender juntos novamente, com o dinheiro da baixa, né? E daí a gente começou a pensar, em que a gente vai investir? Para onde que a gente vai? Qual o norte? E aí o que a gente decidiu? Eu sugeri uma outra vertente, um outro caminho, e aí ele virou para mim e falou assim, vamos abrir um home care. Eu falei, que isso? Para onde vai? O que precisa?
Aí ele foi me falando, não, você precisa ter um espaço físico, você precisa disso, 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 disso. Eu falei, parou, não vai fazer isso não. Tu é doido, minha baixa é 10 mil, tu acha que com 10 mil a gente vai conseguir fazer tudo isso? Vai nada. E aí a gente começou a pesquisar de novo, pesquisando, 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 até que a gente achou uma mentoria de um pessoal que faz esse mesmo sistema, parecido, no Rio de Janeiro, e eles mentoraram a gente por uns 4 meses. A gente fez a estruturação, foi pensando e tudo mais, e aí eles deram a seguinte opção para a gente. Por que vocês não começam com cuidadores de idosos? Porque é um mercado que sempre tem demanda, nunca vai acabar a demanda. É um mercado carente de profissionais capacitados. É um mercado extremamente informal, onde o boca a boca é muito mais forte, ou o contrato verbal acontece muito mais do que qualquer outra coisa, e que não é o certo, porque não traz uma segurança para a cuidadora, nem para a família e nem para a empresa que está prestando o serviço. Chegou o grande dia, em agosto de 2023, depois de ter feito a mentoria, depois de ter feito pesquisa de mercado, tudo isso, o que a gente resolveu fazer? Abrimos a empresa. Eu e Siqueira abrimos a sociedade e começamos, e estamos aí até hoje. Na verdade, não estamos mais, porque intercorrências da vida acontecem, eu e o Siqueira tivemos rumos profissionais diferentes, e a gente decidiu por encerrar a sociedade. Então, o Siqueira saiu e eu continuei tocando o projeto. E, se Deus quiser, a gente vai continuar ainda. Vale ressaltar aqui também que não foi só eu e o Siqueira, né, nessa empresa. Durante um período, participou também a Giovana. Foi minha sócia durante um tempo. Mas também, por intercorrências da vida, não estamos mais na sociedade. Então, novamente, eu estou tocando o projeto de novo sozinho. Mas vai dar certo. Mas se hoje eu estou com a estrutura que eu estou hoje, do jeito que a gente está hoje, com certeza tem a mão deles nesse projeto. E quais são as nossas missões, visões e valores? Nós cuidamos de histórias, não apenas de pessoas. Porque a gente entende que cada pessoa é um ser humano único. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem sua vivência. Trazendo só uma experiência pessoal aqui, a gente já teve paciente que não queria cuidadora, ele queria um cuidador, porque ele tinha vergonha de ficar nu na frente de outra mulher. Então, você tem que entender a necessidade da pessoa, adaptar para aquele cenário, entender até onde você pode sem tirar a autonomia da pessoa. Dá para ela uma dignidade, uma longevidade, mas no sentido dela mesma, ser dona da própria vida. Obviamente, ela já não está mais na mesma capacidade que antes, mas dentro das condições ainda ter uma dignidade de vida. Nossa missão. Queremos ser lembrados como quem fez a diferença. A gente podia muito bem ficar só no nosso quadrado e não se preocupar, obviamente, em ter uma palestra como essa, por exemplo. A gente não tinha obrigação nenhuma de reunir todo mundo aqui, fazer um lanchinho, tirar foto, Thiago Buriti tocando sax. E para quê? Né? Então a gente tem esse intuito de trazer a mensagem também, não só por fins lucrativos, que é bom também, mas com o fim de passar realmente a mensagem, para vocês entenderem a complexidade e verem que é um universo que é interessante, muito interessante. Quando você começa a emergir nesse universo, você vê que é muito cativante. E nossos valores. Respeito que acolhe e cuidado que transforma. Bom, a frase já diz por si só. Não preciso nem desmembrar um pouquinho mais. Eu ia falar uma coisa antes e eu acabei me esquecendo. Todo mundo está com o celular aí? Obrigação agora, hein? Vocês vão lá no pesquisar do Instagram de vocês e vão @alvoradahs, quem não estiver seguindo, vai seguir agora. Tá bom? Então vai lá. Tempo! Seguiu? Agora, vocês vão pesquisar lá de novo e vão em @gerontocamila. Estava esquecendo, né? Nem ia pedir. @gerontocamila. Seguiram Geronto Camila?
Agora vocês vão seguir uma terceira pessoa. Tá vendo aquele cara de terno bem ali? Thiago Buriti. Vocês vão seguir ele também. Thiago Buriti com TH, tá? Thiago Buriti Sax. Vocês vão ver o perfil dele lá, o perfil é bom. Qual a arroba de você também? Seu arroba, menino do vídeo. Menino do vídeo também é para seguir, o menino do vídeo. Então é isso, enquanto vocês vão seguindo aí, eu sigo aqui também. E como é que funciona o nosso esquema de trabalho? Como é que funciona a nossa modalidade da empresa? Bom, basicamente, nós filtramos os profissionais que vão participar daqui da prestação de cuidados. Nós somos uma agência de cuidadores de idosos. Então, o que é a nossa missão? Nós vamos criar o profissional certo para a sua necessidade, né? Então, um exemplo, você tem na casa uma pessoa com Alzheimer, com demência, com Parkinson, às vezes a pessoa só tem pressão alta, às vezes a pessoa só quer uma companhia, um acompanhante, para poder passar o dia e não ficar isolado, né? Então, a gente vai entender primeiramente a necessidade do paciente. O que o paciente vai precisar? Quais as demandas que a família vai precisar? Então, aí entra a Alvorada Cuidadores. E é o intermédio para fazer e levar para a família um cuidado de qualidade. Tem uma frase que eu gosto muito de usar. Nós desburocratizamos o cuidado. Por que eu falo isso? Ter uma empresa hoje que cuida de toda essa gestão do plantão, de se a pessoa faltar, porque às vezes acontece. Às vezes a cuidadora não se adaptou ao paciente. Às vezes o paciente não se adaptou à cuidadora. Então, tudo isso a gente pode fazer e intermediar para que faça esse contrato dar certo, né? E essa é a nossa função, a gente desburocratiza esse cuidado. Por exemplo, quais as vantagens de você contratar uma empresa que cuida disso? Por que você mesmo já não vai lá e contrata a funcionária? Bom, muitas das vezes você não quer ter vínculo empregatício. E é aí que a gente entra. Muitas das vezes você não quer ter problema de ter que procurar uma pessoa caso ela falte. Muitas das vezes você tem uma série de outras coisas, você tem que cuidar de outras atribuições e que acaba te deixando na mão mesmo, né? Faz parte. Tudo pode acontecer. E por isso que a gente desburocratiza o cuidado. Nós cuidamos de toda essa parte operacional para fazer a coisa acontecer. Essa é a nossa principal queixa. A cuidadora faltou. Vinícius, o que você pode fazer? É aí que o bicho pega. Raquel ali sabe muito bem o que eu estou falando. Por que eu contrataria uma empresa? É previsto em contrato que quando você contrata a gente e o profissional falta ou não vai, nós temos a obrigação de colocar uma outra pessoa lá para que o plantão aconteça. Faça chuva, faça sol, seja Natal, seja Ano Novo, seja Páscoa, seja Carnaval, a gente tem que botar alguém lá. E isso que dá de segurança para a família. É uma segurança jurídica, é uma segurança de que a pessoa vai ter, obviamente, o cuidado necessário. Contratar o cuidador de idosos não é abandono. Essa é a nossa segunda queixa. Já tive pelo menos uns 4 casos de pessoas que falam assim, Vinícius, eu estou entrando em contato com você, mas com peso no coração. Ué, gente, como assim? Por quê? Não, é porque eu vou contratar um cuidador da minha mãe, mas é porque eu sei cuidar dela, tá? Mas é só porque eu não tenho tempo. Tá, beleza, a gente não está falando que você não sabe. Mas da mesma forma que se eu lavar um carro e um profissional em detailer lavar um carro, vão ser 2 lavagens totalmente diferentes. Ele tem todo o conhecimento técnico, ele vai saber lavar a pintura sem deixar um arranhão. Mesma coisa é um cuidador. Ele vai saber manejar um paciente sem cair, ele vai saber a técnica correta de dar banho, ele vai saber A professora Camila depois pode abordar muito bem o tema, aquela questão do pessoal que tem o Alzheimer e que tem a síndrome do pôr do sol. Não é? Então, são situações extremamente delicadas que você tem que saber como é que lidar. Né? Abandono é deixar sozinho. Contratar um cuidador é estar presente de uma nova forma. É ressignificar esse cuidado. Não é abandono.
Cuidador não substitui a família, mas soma ao cuidado e afeto e segurança. Cuidar é também reconhecer quando o apoio profissional faz a diferença. Contratar o cuidador não é negligenciar, é valorizar a vida e oferecer o suporte especializado. Ter um cuidador é multiplicar o amor, nunca substituí-lo. São espaços diferentes que esse cuidado vai acontecer. Bom, já vendi meu peixe, já falei para vocês. Qualquer coisa que precisar no nosso e-mail vai ter... nosso e-mail não. Nosso Instagram vai ter todas as nossas formas de contato. Quem precisar ou souber de alguém que estiver precisando, entre em contato com a gente vai fazer o possível para fazer o melhor para vocês. Tá bom? O que esses dois temas têm em comum? Ikigai e zonas azuis. É o que a gente vai ver agora. As zonas azuis, o segredo da longevidade. O conceito desenvolvido pelo pesquisador e escritor Dan Buettner, em parceria com o National Geographic, cientistas da área da saúde. As zonas azuis, elas são regiões mapeadas onde tem as pessoas mais longevas. Então, eles mapearam quais são as pessoas com a maior porcentagem de longevidade e chegaram em algumas zonas, que a gente vai ver agora. E eles começaram a estudar o porquê que essas pessoas foram tão longevas nesse curto período, foram tão longevas nesse período de vida. E o que elas faziam para alcançar essa longevidade. Bom, essas aqui são as zonas azuis. Loma Linda, nos Estados Unidos, Península de Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia e Okinawa, no Japão. Inclusive, o termo Ikigai vem dessa cidade aqui, de Okinawa. Bom, essa aqui a gente já falou, as cidades e de onde elas são. Okinawa, no Japão, conhecido a Terra dos Imortais, praticam Hara Hashibu, que é a regra de comer até 80% da sua saciedade. Ou seja, quando eles se reúnem, né, principalmente eles gostam de fazer muitas refeições juntas, em família, e isso também é uma questão que contribui. Inclusive, eu não vou conseguir isso não, viu? Isso aqui é a única regra que eu acho que eu vou fugir, porque eu não tenho autocontrole para comida, não. Eles comem principalmente como se fossem pires, né? Um pratinho bem pequenininho. Então, eles vão se servindo aos poucos, principalmente de raízes e outros tipos de alimentações mais naturais possíveis. E aí, eles fazem com que comam menos. E assim que eles têm esse autoconhecimento de que já está 80% saciado, o que eles fazem? Tô de boa. É isso aí. Eles não extrapolam, não comem para sair pelo olho aí, exageradamente. Eles controlam e têm uma taxa de longevidade muito alta por conta disso. Dietas ricas em vegetais, tofu e chá verde. O conceito de Ikigai, ter um propósito de vida. Eu quero que vocês gravem essa terminologia aqui, que a gente vai abordar ela só nesse tema. Sardenha, na Itália. Alta concentração de homens centenários. E que a gente sabe que, na proporção, naturalmente, nos locais, as mulheres vivem mais que os homens. E aqui, nesse lugar, a gente consegue ver uma alta de homens longevos, o que anda em contramão na estatística mundial, né? Estilo de vida rural, caminhadas e encostas e alimentação mediterrânea. Uma informação importante é que eles viram que a inclinação da cidade contribuía para que as pessoas fizessem mais força muscular com os membros inferiores, trazendo assim mais circulação e aí trazendo uma melhora no sistema circulatório desse paciente, fazendo com que eles, naturalmente, se ele quiser, ele se exercitasse mais. Forte vínculo familiar e comunitário. Você pode ver que algumas coisas vão sendo repetidas. Por exemplo, forte vínculo familiar e comunitário, lá em Okinawa, no Japão, eles têm a preferência de comer juntos, todo mundo confraternizando em família. Icária, na Grécia. Quase inexistência de demência e doenças cardíacas. Isso aqui é muito importante, né? Um dos grandes vilões aí da população mundial em geral é com que as doenças cardíacas e mentais elas
degenera o paciente mais rápido. Então, às vezes, você não cuidou uma vida inteira e do dia para a noite quer fazer o negócio acontecer, às vezes não vai dar certo. Mas te prolonga do que você não fizesse nada. Então, uma das qualidades, né, da população da Grécia, da Icária na Grécia, é justamente a diminuição desse mal. Dieta mediterrânea, rica em azeite, grãos, legumes e ervas. Mas lembrando a vocês que tudo de uma forma natural, não industrializada. Então, você tratar até de uma região que tem muitas ilhas e tudo mais, se dificulta um pouquinho mais a chegada da indústria. Então, necessariamente, as pessoas têm uma busca pelo natural porque é o que está ali, né? E geralmente por coisas da época, colhidas por ali mesmo. Cultura de descanso e sonecas regulares. Meu Deus, que delícia. Tudo que eu queria. Bate aquele cansacinho depois do almoço, é tudo que eu queria, uma sonequinha. E eles têm esse hábito. Então, eles têm um hábito de, durante uma parte do dia, eles tiram aquela sesta. Tiram um cochilinho para poder revigorar para passar ao longo do dia. Nicoya, na Costa Rica. A gente está falando aqui da única zona azul que tem na parte latino-americana, né? Porque as outras todas ou estão mais para a parte da Eurásia ali, ou na América do Norte. Dieta tradicional, com feijão, milho e abóbora. Basicamente muito parecida com o que a gente tem no Nordeste também, aqui no Brasil. Mas lá eles consomem em muita abundância. E é um dos fatores que, inclusive, plantados e colhidos, todos lá na região, de forma orgânica, natural. Alto consumo de cálcio, natural da fonte de água local. Ou seja, a própria água que vem dos mananciais ali já tem uma concentração de cálcio adequada, né, para que contribua com essa longevidade. Forte sentido de propósito, plano de vida. Está vendo que está parecido com o Ikigai? Ou seja, eles têm essa mesma filosofia, só que com outro idioma aplicado, mas que dizem a mesma coisa. Loma Linda, na Califórnia. Esse aqui foi um experimento. Eles meio que forçaram uma situação para fazer um estudo e deu muito certo. E eles seguiram até hoje com esse método de vida. Eles pegaram uma comunidade adventista, né? Ou seja, eles descansam no sábado, coisa que a gente não fez, que está aqui, né? E eles perceberam uma forma de aplicar esse estudo, então meio que eles construíram realmente uma cidade, colocaram esse pessoal lá dentro, e aí nesse experimento foram vendo que essa população que ficou nessa cidade, seguindo esses patamares aqui, tinham 10 anos a mais do que a expectativa de vida dos Estados Unidos. Então, só nesse pequeno grupo onde eles controlaram, fizeram estudos, 10 anos a mais que esse pessoal consegue viver. Só utilizando essas práticas aqui. Comunidade adventíssima do sétimo dia, estilo de vida baseado em fé, dieta vegetariana e descanso semanal. Expectativa de vida em até 10 anos maior que a média americana. Fatores em comum, onde eles se repetem para que esse estudo concluísse, né? Então, aquele rapaz que eu mostrei antes, eles, junto com outros pesquisadores do National Geographic, eles conseguiram entender que a alimentação natural, com pouca carne e muitos vegetais, contribuía para que esses pacientes tivessem uma maior longevidade. Percebam que não necessariamente eles excluíram a proteína animal, mas às vezes eles regulavam de acordo, né? Para que não houvesse só um consumo excessivo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles comem mais carne do que vegetais, porque para eles é mais barato. O saudável nos Estados Unidos é muito mais caro do que você comer errado, né? Movimento constante, atividades do dia a dia, não apenas em exercícios formais. Ou seja, no seu cotidiano, você aplicava essas atividades físicas, como é o caso da Sardenha, na Itália. Propósito de vida, sempre ter uma razão para levantar da cama. Conexões sociais, valorização da família, amigos e comunidade. Redução do estresse, rituais diários, espiritualidade, momentos de pausa. Consumo moderado, tanto de calorias quanto de álcool. Esse é mais complicado, né?
Ambiente favorece os hábitos saudáveis. Os meios ajudam a sustentar o estilo de vida. Bom, se você vive num meio onde você é facilmente corrompido com algumas coisas, você vai começar a fazer. Mesmo que para aquilo comece com uma coisa natural, você vai se corromper. Um exemplo disso é, por exemplo, você está querendo diminuir o açúcar, mas na sua casa, na compra do mês, vai sempre uma goiabada, sempre vai ter um docinho de caramelo, sempre vai ter uma marmelada, sempre vai ter um docinho de banana. E aí toda hora você vai assaltar a geladeira, toda hora você vai lá, o que tem para comer? Tem uma maçã e tem uma banoffee. Qual fruta eu vou comer? Eu vou comer a fruta da banoffee, né? Eu tenho um morango aqui. Vou comer o morango, mas com leite condensado em cima. Então, tudo isso aí influencia para que haja um prejuízo mesmo. Ambiente favorece os hábitos. É isso que a gente quer passar para vocês também. As pessoas das zonas azuis vivem em média 8 a 10 anos a mais que em outros lugares do mundo. A incidência de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes é significativamente menor. Mais importante que viver mais anos é viver melhor esses anos. Agora, a gente vai entrar numa parte muito legal, que é o Ikigai. Aquele conceito que a gente viu em Okinawa, no Japão, o conceito é amplamente estudado na ilha de Okinawa, no Japão, uma das zonas azuis do mundo, regiões com as pessoas mais longevas e saudáveis do planeta. Lá os moradores não têm uma palavra para aposentadoria, Deus me livre. Eles simplesmente continuam fazendo o que amam, no seu ritmo, até o fim da vida, porque encontram sentido no que fazem diariamente. Ou seja, não é o porquê que eles fazem, ou não é como eles fazem, é sim o porquê que eles estão fazendo aquilo. Ou seja, para eles não é um fardo fazer aquilo todo dia, acordar 4 horas da manhã. Tem um senhorzinho que lá em Okinawa que ele fabrica espadas. Ele acorda todo dia cedo, fabrica as melhores espadas dessa região e está fazendo isso há mais de 60 anos, 80 anos. E continua lá fazendo, todo dia, ajoelhado. Ele cruza as perninhas e faz tudo isso, esse trabalho manual, ajoelhado. Mas por quê? Porque ele encontrou sentido naquilo que está fazendo. E para ele é muito importante ele continuar fazendo isso. Então, muitas das vezes a gente está lá, o meu pai ou o meu avô está muito teimoso, só quer levantar 4 horas da manhã para ficar água nas plantas. Às vezes aquilo ali é o propósito da vida dele, e está tudo certo. Se ele gosta daquilo que ele está fazendo, se para aquilo aquilo faz bem, deixa o cara aguar a plantinha dele, meu irmão. Vai procurar o teu Ikigai, influenciando dos outros, não. Os pilares do Ikigai. O que você ama, o que fazer esse seu coração vibrar, o que o mundo precisa, a sua contribuição para melhorar a vida das pessoas e da sociedade, o que você é bom em fazer, a sua vocação, as suas habilidades e talentos naturais, o que o que te pagariam para fazer, a sua profissão, atividades pelas quais você pode ser recompensado financeiramente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Geralmente a gente está numa área profissional que não é aquela que a gente quer, não é aquela que a gente se sente bem. Mas o que você vai fazer para mudar essa situação? O que você vai fazer para viver o que você sente vontade? Porque, naturalmente, quando você trabalha com aquilo que você gosta, você doa muito mais do que se você estivesse fazendo obrigado. Então, o que o Ikigai traz para a gente é o propósito da vida. O porquê que você está fazendo. Como que você vai fazer, mas você vai fazer porque vai te fazer bem. O papel dos moais. O que são os moais? No Ikigai, um dos fatores que trazem a longevidade são os grupos. Então, eles formam moais, ou seja, grupos, onde eles mesmos compartilham, se ajudam, têm uma relação muito parecida com a da maçonaria, inclusive. Onde, por exemplo, se aquela pessoa pertence ao seu moai, né, pode ser um grupo de dança, pode ser um grupo de jogo, pode ser um grupo de tricô, pode ser qualquer tipo de grupo de corrida, né? Então, se você tem esse seu sentimento de pertencimento a um grupo, tem um propósito de vida e faz aquilo acontecer, provavelmente você vai cair aqui, nesse projeto da longevidade. Agora, nesse folhetinho que vocês pegaram aí, que o pessoal já entregou, tem alguém sem? Tem alguém que não pegou? Todo mundo pegou? Dentro desse kitzinho tem uma caneta
e esse papelzinho onde tem o Mário Quitanda também que a gente passou aqui, vocês vão escrever para a gente o que para vocês seria um Ikigai. O que movimenta vocês? O que faz vocês levantarem todo dia? O que faz você ter sucesso financeiramente? Escrevam aí, esse papelzinho fica com vocês, ninguém vai ler, é seu com você mesmo, consigo mesmo. E que seja uma promessa que vocês façam para vocês mesmos, né? Para que vocês tenham uma vida próspera, uma vida longeva e saudável dentro daquilo que pertence a todos nós. E foi isso, gente. Muito obrigado. Para a gente é uma honra ter todos vocês aqui. A gente vai arrumar agora para a professora Camila fazer a parte dela. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode bater palma. O pessoal estava me olhando assim, ó. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer sentimento aí de que toque no seu coração, pode falar com a gente. Tem os canais de comunicação ali no WhatsApp. Fiquem à vontade. E precisando de qualquer coisa, estamos por aqui. Esse aqui foi o primeiro evento que a gente está fazendo, obviamente. Foi mais reduzido, muita gente não pôde vir, muita gente trabalhava no sábado. Inclusive, eu trabalhei até meio-dia hoje. Mas para a gente é muito recompensador fazer isso e proporcionar isso. E isso foi só um começo do que a gente vai começar a fazer ao longo desse período. Porque a gente tem não necessariamente uma vertente de lucrar em cima desse tema ou em cima desse nicho. Mas a gente quer conscientizar, a gente quer trazer, a gente quer falar sobre esse tema para que todo mundo saiba como lidar. Porque às vezes a gente lida com uma pessoa idosa como um certo tabu, que na verdade não tem que existir. Porque se você tiver sorte um dia, você vai ser uma pessoa idosa, né? Ainda mais com o estilo de vida e umas droguinhas que o povo usa aí, chega no povo não vai durar, não. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Professora Camila. Gente, foi aniversário dela, então eu comprei um negocinho pra ela, uma lembrancinha. De novo. Parabéns pra você. Tira uma foto. O menino do vídeo. Adorei esse nome. É o coisinho, o menininho, filho de quem? Maçãzão, primeiro. Mais mentiros, mais amigos. Finge que se gostam. Vou arrumar aqui, mas o palco é todo seu. Gente, pelo amor de Deus, né? Convenhamos. A mulher está desde 6 horas da manhã fazendo evento sobre longevidade, pessoa idosa. Fez evento na faculdade agora de manhã. Se desbaratinou para cá igual doida. E veio honrar o compromisso dela aqui com a gente. Então, uma salva de palmas para a professora doutora Camila. Obrigada. Posso deixar meu presente aqui? Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu estou na Skin Gerontóloga. Aliás, eu estou na Skin Gerontóloga o mês inteiro, né? Porque isso não acontece do dia para a noite. A gente tem que se preparar muito para fazer esses eventos. E hoje, o evento lá na faculdade, a gente estava assim com umas 500 pessoas. Entendeu a energia? Eu estou assim na pilha. Eu estou exausta, mas eu estou na pilha, porque a energia das pessoas mantém a gente vivo também. É o que ele acabou de falar. E a palestra de hoje, eu não sabia o que trazer para vocês, não sabia qual ia ser o meu público. Se iam ser pessoas já longevas ou pessoas que estão envelhecendo, ou pessoas como os meus alunos, que ainda são muito jovens e nunca pensaram sobre o assunto. Porque falar sobre envelhecimento, no Brasil, a gente ainda tem preconceito de falar disso. A gente tem a missão de voltar, de mostrar para o jovem que o idoso tem valor. Porque hoje o idoso é lixo, não é? Tudo que é envelhecimento é rechaçado. A gente tem que ficar lindo,
o tempo inteiro, jovem para sempre. Então, o que vende? Se eu estivesse aqui falando sobre harmonização facial e juventude, e como manter sua pele jovem aos 60, eu garanto que isso aqui ia estar supitando de gente. Mas a gente está falando daquilo que é real, porque o que é vendido é desejo. Vender desejo é fácil. Mas vender o desejo e cumprir a promessa é difícil. Aqui a gente só vai cumprir essa promessa se a pessoa que comprou a necessidade de ser longeva fizer a parte dela. E essa é a grande dificuldade. O que depende da gente é mais difícil, não é? A gente queria uma gominha que crescesse cabelo. Ia ser muito mais fácil. Um creme que reduz a celulite, um preenchedor que deixasse o meu rosto lindo até os 60, mas isso não existe ainda. Vamos falar sobre longevidade. E esse aqui é um slide que eu dou na aula para os meus alunos, de explicar por que esse assunto hoje é relevante, por que há 20 anos, há 40 anos não era relevante. Porque as pessoas não envelheciam. Elas morriam antes. Então, aqui, nesse quadro de 1940, a gente tem uma base de nascimentos muito grande, mas de pessoas acima de 90 anos, mínima. Então, a gente chamava isso de pirâmide populacional, porque parecia uma pirâmide, agora não é mais. Então, em 2018, que seria o mais próximo de nós temos aqui essa barriguinha, né, na população acima de 20 anos, entre 20 e 40 anos. Essa para cá. E vai continuar nascendo menos criança. E nós vamos chegar, nos 90 anos, uma população muito maior. Isso vai ter sequelas. Nos Estados Unidos, não, na Europa e na Ásia, isso levou 100 anos para acontecer. No Brasil, vai levar 30. E nós não temos o desenvolvimento que lá tem. Então, como que a gente vai fazer em relação à saúde pública, à aposentadoria? Vai chegar uma hora que vai ser menos de 1 para 1. Vai ter menos de uma pessoa ativa pagando INSS para uma pessoa recebendo. Hoje, essa proporção é de 3 para 1. Vai ficar menos de 1 para 1. Então, a gente não vai poder viver da aposentadoria. E quem é que está se preparando para isso daqui a 40 anos? Eu falo disso com os meus alunos. Comece a ter um projeto de aposentadoria além daquele que o INSS vai te dar, porque não vai ter INSS para te pagar. Numericamente, vai ser impossível. Ah, mas isso é um problema político, porque se não tivessem gastado esse dinheiro, sim. Mas esse problema já... Vamos lidar com aquilo que a gente tem hoje. O que passou, passou. Teve erro, vários, mas é isso que a gente tem hoje. Então, essa transição demográfica é por isso que, antigamente, quem aqui tem mais de 50 anos? Mais de 60? Levanta a mão aí, 60 a mais. Quantos irmãos que vocês têm? 8. E a senhora? 6. Quantos? 6 irmãos. Então, olha aí. Quem tem menos de 20 anos aí, levanta a mão. Quem é filho único? Menos de 20? Cadê os menos de 20? Ah, levanta a mão, menino. Você é a única. Então, hoje, as famílias são menos numerosas, né? Naquela família ali, precisava de cuidador? Não precisava. A gente vivia quase num clã, né? E agora, a família atual? Um casal que tem um filho e esse filho tem mais um filho. Quando esse casal idoso ficar velho, como que esse único filho vai cuidar de um casal de idosos? Então, esse é um serviço que a demanda vai ser infinita. Não vai ter quem cuide, porque esse adulto em idade ativa, ele vai ter que trabalhar e cuidar dos filhos dele. Como que ele vai cuidar dos pais? Sem irmãos. Então, diminuiu a mortalidade,
Diminuiu a mortalidade, diminuiu a fecundidade, e a explicação é o nosso estilo de vida. Nós tivemos um êxodo rural muito grande. Hoje, 80% da população do Brasil vive em cidade grande. As mulheres todas trabalham fora. Hoje, a gente conta nos dedos de uma mão conhecidas que deixaram de trabalhar para cuidar dos filhos. Não é assim? A gente foi criado para ser independente. Não precisar do marido. Quem que não escutou isso? E também a revolução tecnológica e cultural. Melhoraram, né? A saúde melhorou, a prevenção das doenças melhorou, as vacinas. Antigamente, se morria de doenças infecto-contagiosas. Hoje, a mortalidade é por conta de doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o motivo que a gente morre. Então, aqui, nós temos um quadro de proporcionalidade de doenças, né, por mortalidade. Então, a campeã de mortalidade, doenças do aparelho circulatório. Então, as doenças do coração, a hipertensão, as síndromes metabólicas, aumento de colesterol, aumento de triglicérides, aquilo que o médico fala sempre para a gente que tem que controlar. E precisa controlar como? Alimentação e exercício, inicialmente. Aí você chega lá com 40 anos, você faz os exames, ele te dá primeiro uma estatina, depois ele te dá um antihipertensivo, e você vai tendo comorbidades. Porque a doença não vem uma só. A partir de certa idade, vêm as comorbidades, uma ou mais doenças. E essas doenças, elas são evitáveis e controláveis. Mas depende mais da gente do que do médico. Essa é a parte que o Vinícius falou que é tão difícil. Abrir mão daquela comida gordurosa, cheia de açúcar, que é muito mais fácil de comprar, que o nosso paladar está muito mais acostumado, porque nós levamos 5 milhões de anos adaptando um perfil de paladar para o doce. O doce dá energia. Quando a gente era caçador-coletor, a gente ficava embaixo de uma jabuticabeira e comia até morrer. E acumulava, porque a gente não sabia se no dia seguinte ia ter a comida, a gente ia encontrar comida para comer. Então, é muito fácil acumular, ganhar peso, acumular gordura, porque nós levamos 5 milhões de anos nos adaptando a isso. E somente há 250 anos a gente mudou o perfil de vida, que foi a Revolução Industrial. Eu brinquei com os meus alunos essa semana. Hoje a gente tem coragem de comprar mexerica descascada, embalada numa bandeja de isopor com papel filme. Tem coisa mais louca do que isso? Você comprar uma fruta que vem com uma embalagem hermeticamente fechada, que é muito fácil de descascar, e você vai lá e compra ela descascada. Tem coisa mais fácil que isso? Bom, lá, os fatores de risco modificáveis são falta de atividade física, tabagismo, abuso de álcool e alimentação não saudável. São as principais causas das doenças não transmissíveis. Tá? E esse fenômeno faz com que a gente tenha um consumo de comidas densamente energéticas, né? Muito mais fáceis de acumular, o que contribui aí para a desnutrição, para o excesso de peso, para a obesidade, que é uma epidemia hoje em dia, inclusive em idades mais tenras. Né? Hoje a gente se preocupa com as crianças na escola, não pode mais levar fritura, a lanchonete não pode mais vender refrigerante, doces. Para quê? Para que a gente consiga educar uma geração, para que essa geração, quando eles tiverem adultos ou adultos, né, mais velhos, eles não tenham tantas doenças crônicas como a gente tem hoje. Porque a expectativa, e aqui eu não quis trazer os números ruins para vocês, eu quis trazer uma mensagem de mais positiva, mas os números todos são assustadores. Tá? De que a expectativa, por exemplo, de diabetes em pacientes daqui a 20 anos quadruplique de número. 4 vezes mais diabéticos do que nós temos hoje, por conta do estilo de vida.
Outro fenômeno é o que o Vinícius já falou. Eu nem sei porque que eu vim aqui, porque ele deu spoiler todinho. Inclusive, eu tenho até o Ikigai, eu já vou passar. A feminilização da velhice. Nós, mulheres, vivemos mais. E tem motivo para isso. Hoje, as pessoas que estão envelhecidas têm muito mais mulher do que homem. Os homens, antigamente, eles não iam ao médico, não faziam prevenção e se expunham mais a riscos. Então, eu brinco assim, o que é mais caro? Por que o nosso seguro de vida e o nosso seguro de carro é mais barato? A seguradora não é bonzinho com ninguém, não. É porque a gente morre mais tarde e tem mais cuidado. Tá? Então, é o comportamento, as condições de trabalho, maiores cuidados com saúde e também o fator genético. Alguns hormônios nos protegem. E aí tem uma diferença entre senilidade e senescência. Senilidade é o adoecer, é o envelhecer com doença, aquilo que a gente está acostumado. Quando eu pergunto nas minhas aulas, no primeiro dia de aula, eu pergunto para os meus alunos, para você, o que é envelhecer? Sempre vem palavras de conotação negativa. Porque na nossa cabeça, né, na nossa, como é que se diz, a consciência coletiva, envelhecer é ruim. E não é. Antigamente, não era. Em tribos, as pessoas mais velhas são cultuadas, são tratadas como seres especiais, que a gente tem que parar para ouvi-las. Porque, além da história, eles têm conhecimento. E a senescência é o envelhecimento fisiológico. É aquele que, há 100 anos atrás, começou a ser estudado. Sim. A gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, ela só tem 100 anos. Ou seja, a humanidade tem milhões de anos e somente há 100 anos atrás nós começamos a nos preocupar com o fator envelhecimento. Como é o envelhecimento, como que ele acontece, como que ele pode ser melhorado. E aqui eu vou trazer alguns conceitos muito simples para quem não é da área, de o que muda com o envelhecimento. Eu não vou trazer a parte fisiológica aqui, porque como uma plateia leiga, não sei qual a profissão de vocês, então não faria sentido a gente falar só de biologia e fisiologia aqui. Mas vamos falar de aspectos que todo mundo vai entender. Autonomia e independência. As doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as doenças neurodegenerativas, que hoje preocupa muito, tá? Vou trazer um outro número alarmante. O gasto que nós temos com a doença de Alzheimer hoje no mundo corresponde ao valor das 3 empresas mais importantes do mundo. É uma doença cara. É uma doença que ela leva, além da parte financeira, a parte psicológica, a parte física, de adaptações na casa, na família, para que aquele paciente possa ser bem cuidado. Então, a que está no topo da preocupação hoje são as doenças neurodegenerativas e, principalmente, o Alzheimer, porque é a doença, né, com maior incidência. Então, o paciente com doença neurodegenerativa, ele começa a apresentar alterações aí de autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de tomar decisão, de agir, de planejar. Quando você vê um idoso que está hesitando em fazer coisas que antes ele fazia, a gente pode desconfiar de que alguma coisa está errada. Pode ser temporário e pode ser algo mais crônico. E a independência? A independência tem a ver com a parte física, né? A capacidade de realizar as atividades. E muitas doenças, doenças crônicas não transmissíveis, elas vão interferir na independência do paciente. Então, um diabético com um pé diabético, ele vai parar de dirigir. Ele vai ter que ser levado e trazido por alguém. Um paciente cardiopata vai ter um AVC e vai ficar com sequelas e não vai mais poder fazer aquilo que ele fazia antes. E são vários exemplos que eu posso trazer aqui para vocês dessa situação. Então, como é que a gente mede
nós, como gerontólogos ou geriatras, cada um na sua área, porque a gerontologia é uma área que ela é multidisciplinar. Então, todas as profissões elas podem se interessar em estudar o assunto e trabalhar com esse tema. Então, na parte de saúde, eu trabalho com enfermeiros, com médicos, fisioterapeutas, fisiatras, fonoaudiólogo, que mais? Nutricionista, fono, já falei, a parte de social, de assistência social. Então, todas essas profissões elas podem falar entre si para estar tratando desse paciente, dessa família, que está precisando de ajuda no momento. Então, como é que a gente mede a autonomia? Através da cognição e do humor. Então, se o paciente está perdendo a cognição, ele está deixando de fazer as tarefas, não está lembrando das coisas, está esquecendo as palavras, isso já é um sinal. Então, a primeira coisa a fazer é procurar um geriatra ou um psicólogo, fazer aqueles testes de cognição. É muito importante fazer os testes e, depois de um tempo, refazer para ver se isso está evoluindo, para a gente chegar num diagnóstico. E os transtornos de humor seriam os quadros depressivos. Tá? E para medir independência, a gente vai medir mobilidade e comunicação. Mobilidade, tem vários jeitos da gente medir se esse paciente está perdendo ou não a capacidade de se mover. A parte de musculatura. Vou dar uma notícia aqui ruim para algumas pessoas. Se você quiser envelhecer bem, você precisa se exercitar. E não é dar aquela caminhadinha, é, a partir dos 40, fazer força na academia. Isso é muito difícil para eu falar, gente. Se meu marido estivesse aqui, ele está morrendo de rir da minha cara. Porque eu sou a pessoa mais difícil de convencer a fazer um exercício. Mas depois que eu virei a chave, depois de tanto ler, tanto artigo sobre o assunto, eu falei, eu acho que Deus está me mandando um recado para falar que não tem jeito, eu vou ter que ir para a academia. E hoje eu vou para a academia mais feliz do que eu iria antigamente. E eu acho que se eu tivesse começado antes, eu estaria numa situação ainda melhor. Não que eu tenha nenhum problema de saúde agora, mas de ânimo, de adaptação, né? O corpo da gente tem memória. Quanto mais cedo a gente se exercita, ele se lembra disso, e quando você volta a se exercitar, você ganha massa muito rápido. Agora está difícil ganhar massa. E vamos lá, comunicação. A gente precisa enxergar bem, ouvir bem, falar bem e entender o que está falando. Então, se a gente tem algum problema nesse aspecto, né, a visão é fácil corrigir, né? Hoje a gente até gosta de usar óculos, tem várias marcas, tem, né, visagismo para usar óculos, todo mundo acha legal. Mas e usar isso aqui, ó? Isso aqui não é legal, não. Demorou 5 anos para eu começar a tentar usar. Eu perdi a audição 60% por um fator hormonal, chama otoesclerose. Você não ouvir bem, o seu cérebro vai se adaptar a isso. Os seus neurônios vão a gente se adapta a tudo, né? Então, quando você não escuta, quando você não entende bem, você processa menos. E falando de comunidade, se você está numa festa, numa reunião, e as pessoas estão falando com você e você não está entendendo, chega uma hora que o surdo ele fica constrangido de pedir para repetir, sabe? Aí a gente finge que entende e fala, tá bom. E você está perdendo informações, você está perdendo oportunidades com isso, né? Então, por isso é tão importante ouvir bem. Outra coisa que a gente mede a independência do paciente é com essas... isso aqui é uma tabela da geriatria, tá, gente? A gente chama isso de atividades instrumentais de vida diária. Preparar a própria comida, arrumar sua casa, dirigir ou pegar um ônibus ou um metrô, cuidar das contas bancárias, saber quando é que vence, se você pagou, se está no automático, tá? Utilizar meios de comunicação, como o telefone, manusear dinheiro, fazer compras, tomar a própria medicação. Tudo isso, quando a gente é independente, a gente faz sozinho. Mas vai chegar uma hora que alguns pacientes idosos vão precisar de ajuda para isso.
Então, quando ele começa a perder as atividades instrumentais de vida diária, ele está começando a ficar dependente de alguém. E aqui, ó, essa escala aqui é a escala de atividades básicas de vida diária. Isso aqui vai ser interferido pela autonomia dele também. Autonomia e independência. Ele não tem mais capacidade de saber que ele tem que tomar banho. Será que fisicamente ele consegue tirar a própria roupa e agachar no vaso para fazer xixi e depois colocar de novo? A capacidade de se transferir, sair da cama, sair da poltrona, de controlar, né, os esfíncteres, de se alimentar sozinho. Então, quando o paciente começa a perder atividades básicas de vida diária, é aquele paciente que precisa ser cuidado. Ele não tem mais como viver sozinho, ele precisa de uma supervisão ou de um apoio integral. E todas essas características que a gente chama de os grandes Is da geriatria. Porque a incontinência, a instabilidade de postura, a incapacidade de se comunicar, imobilidade, incapacidade cognitiva e, vamos somar aí, insuficiência familiar e iatrogenia. Insuficiência familiar vem por vários motivos. O motivo principal, o número de pessoas. Aquela família nuclear que eu mostrei para vocês, um filho e um neto. Não tem como. Essa família não é suficiente para cuidar desse paciente. Ele vai precisar de ajuda. E tem aqueles 10 filhos que não servem para cuidar de uma mãe também, não tem? A gente sabe dessas histórias. Ou porque moram longe, ou porque não se sentem responsáveis. E aquela família não tem com quem deixar. Aquele idoso está lá, né, à mercê, geralmente, de um único cuidador. E esse cuidador, ele vai envelhecer mais rápido do que o doente. Porque, geralmente, é isso que acontece. Qual é o perfil desse cuidador? Sexo feminino. No Brasil, é sexo feminino. Geralmente, uma pessoa acima de 40 anos. Então, esse cuidador, 24 horas com um idoso, principalmente um idoso que está perdendo capacidade cognitiva, que é o mais desafiador, ele se sobrecarrega. E ele também fica doente. E é outro assunto que vem a calhar no motivo da gente estar aqui, né? Por que que as empresas de cuidadores elas vão ser tão importantes, né, e viáveis no futuro? Porque elas vão preencher aí uma necessidade, uma demanda muito real. Então, e a iatrogenia são os erros médicos. Hoje em dia, que não dá tempo de falar de tudo, né? Mas o paciente com comorbidade, ele é polifarmácia. Polifarmácia significa que ele toma mais de 5 medicamentos por dia. A interação entre esses medicamentos, a gente não sabe qual vai ser. Não deu tempo de pesquisar isso. Nós estamos tomando. Vai no especialista, o cardiologista dá um, o reumato dá outro, o psiquiatra dá outro, o dentista dá outro, e a gente vai somando. O paciente leigo manda fazer aquilo que tá fazendo o que o médico mandou. E essa interação medicamentosa está fazendo mal para esse paciente? Não sabemos. Com certeza, sim. Aqui eu trouxe, como eu disse, eu escolhi uma doença para falar, né? Eu trouxe o Alzheimer. Em 2024, o mundo se reuniu na Califórnia para falar sobre o Alzheimer no mundo. O que está acontecendo? Quais são os números? Quais são as expectativas? O que a gente pode fazer a respeito? E aí eles colocaram os 14 motivos, né, os 14 fatores de risco modificáveis para a doença de Alzheimer. Então, aqueles que a gente já sabia. Hipertensão, né? Sedentarismo, o baixo nível educacional, quanto menor o nível educacional, maior a chance de ficar com demência. O LDL alto, que é o colesterol ruim, né? O colesterol menos denso. O consumo excessivo de álcool, olha o motivo. Não é só porque ele está batizado. Você pode ter um outro motivo para beber menos. A depressão, o diabetes, o sedentarismo, o isolamento social.
Porque antigamente as famílias não eram nucleares, os vizinhos, os amigos, a gente não tinha tela. Essa tela aí está matando alguém. Essa telinha está deixando a gente sozinho. Vou dar um outro número para vocês. Crianças e jovens hoje passam 90% do tempo livre. Então, se eles não estão dormindo, não estão na escola, não estão tomando banho, não estão comendo, eles estão 90% do tempo livre na tela. Não sobe em árvore, não anda de bicicleta, não corre atrás dos meninos, não cria briga lá fora. É uma paz, é um sossego para os pais. Mas esse é um dos motivos que vão aumentar aquele número de diabetes lá na frente. E não é só de diabetes, não, tá? Depressão, porque essa telinha não traz só coisa boa. Se a gente pudesse, né, falar, não, vamos só ver coisas bonitinhas, mas não é só isso que eles veem. E traz o isolamento social. Porque eles não estão... Eu tenho 2 filhas adolescentes, e na época que eu era adolescente, eu só queria estar com os meus amigos, eu queria estar o tempo inteiro. Eu falava, pai, me deixa, me larga. Eu não quero ir com você, eu quero ficar com eles. E elas não querem isso. Não a quantidade que eu queria, entendeu? Porque elas não sentem falta dessa convivência de jovens. A hipertensão, o traumatismo craniano. Sabia que aquelas lutas, quem gosta de MMA, cada soco daquele que eles levam no rosto, existe uma concussão cerebral. O cérebro balança, que nem uma noz lá dentro, e inflama. E essa inflamação local pode causar Alzheimer. Obesidade com índice de massa corporal acima de 30. Fácil encontrar. Eu já estou acima de 30. E eu estou... Né, dá uma barriguinha aqui, mas ainda dá... Dependendo da roupa, dá para falar que eu estou eutrófica, não dá? Perda de audição, foi por isso que isso foi um dos motivos que eu fui lá e encorajei a usar o aparelho. Perda de visão, poluição e tabagismo. São os 14 fatores de risco que essa Conferência Mundial do Alzheimer classificou e ela deu orientações. O que a gente precisa fazer a respeito? O que as políticas públicas precisam vir, né, trazer à pauta e dar importância para que esse número não seja tão assustador quanto aquele que a gente está pensando que vai ser. Tá? Hoje em dia, nós temos 57 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Em 2050, isso vai triplicar. Então, os números não são bons. Então, eu trouxe para vocês aqui sobre um livro. Eu ainda não li esse livro, porque ele ainda não foi publicado em português, e, infelizmente, eu não tenho uma boa fluência de inglês. Né? É um livro sobre os superidosos. Como alcançar a longevidade, um americano. Então, ele colocou 7 regras simples, muito parecidas com aquelas que o Vinícius falou para vocês, né? Baseados na ciência, porque não dá para a gente falar sobre achismo. A internet, o mercado quer vender para vocês um monte de coisa não baseada na ciência. E a gente compra. A gente acredita. Hoje em dia, ter autoridade não é sinônimo de visibilidade. Então, vem uma pessoa leiga que faz um vídeo legal na internet, vende gominha para crescer cabelo adoidado. Por quê? Ela não tem nem currículo, nunca pisou na faculdade, está falando aquilo que dá na cabeça dela. Mas é isso que está vendendo. Então, eu vim trazer informações... Tem quanto tempo? Dá tempo. Informações baseadas na ciência. Então, a ciência fala que 20% a longevidade depende de 20% do nosso perfil genético. Então, a gente não pode condenar. Porque a minha mãe é diabética, meu pai é diabético, meu avô é hipertenso, eu vou morrer disso. Você tem 20% de chance. 80% depende de você, do estilo de vida, das escolhas que você vai fazer, né? Do tipo de vida que você quer levar. Então, as doenças devastadoras como câncer, doenças cardíacas e Alzheimer, eles não são uma sentença de morte para a gente. A gente pode, sim, enquanto jovem, mudar,
né, esse perfil genético. Exercício físico é o biohack mais importante conhecido pela humanidade. O que é biohack? Ninguém sabe? Também não sabia, não. Biohack são tecnologias, atitudes, comportamentos, atividades que vão hackear o envelhecimento, ou seja, que vão fazer a gente viver mais. Então, é uma palavra boa, porque hacker, né? A gente fala que é uma coisa que está roubando. Eu estou roubando da morte. Biohack é isso. Eu vou roubar tempo da morte. Eu vou viver mais. E muitos estudos correlacionam força muscular, massa muscular, com melhor saúde vascular, com melhor saúde cerebral, com melhor condição psicológica. Ter as pernas fortes. Agachamento, tem que fazer isso. Tem que ter o joelho bom. Então, não ferra o seu joelho lá no... Como é que é o nome? No pump, não. Não é no jump, não. No jump pode fazer. É que eles fazem muito. Como é que é o nome daquele exercício mais pesado? Não. CrossFit. Não lasca o joelho no CrossFit, porque você vai precisar dele, tá? Então, ele vai impactar positivamente coração, cérebro, o pâncreas. Por quê? Porque você vai, né, gastar energia, você não vai ficar resistente à insulina, você vai ter um sistema gastrointestinal melhor, o seu fígado, a sua gordura corporal vai ser menor, você vai ter um bioma intestinal mais saudável. Então, quanto mais você se exercitar, melhor. Precisa ser fortão? Não. Você precisa aguentar o seu corpo. Você aguenta se levantar? Se você cair aqui, escorregar, você aguenta se levantar sozinho? Você precisa se levantar sozinho, tá? E foi demonstrado que reduz inflamação e mortalidade. Seguir uma dieta baseada em evidência. Qual dieta que é baseada em evidência? A mediterrânea, meu amigo, acabou de falar. É a dieta colorida. É não comer tanta carne, é comer todos os tipos de alimento. Eu posso comer o doce? Posso. Eu não posso comer a torta inteira. Mas a torta na semana, tá tudo bem. A goiabada ao longo do mês, vai tudo certo. Tá? Contando que você faça a dieta colorida. Dormir. Olha, outra coisa que eu preciso trazer aqui. Vamos abrir um parênteses. O que eu mais gosto de trabalhar com os jovens, porque eu sou geração X, né? Os senhores ali é baby boomer. Os 30 e poucos, millennium, e eu trabalho com a geração Z. E a geração Z fala assim, eu vou viver muito, para que eu vou trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia? Ainda quer que eu trabalhe sábado? Você está louco? No primeiro momento, eu falei, eu na minha posição, porque eu estou no meio da geração que trabalhou muito, desde criança. Eles prepararam o mundo confortável que a gente tem hoje, é culpa deles. Foi porque eles fizeram isso. E a minha geração foi meio que na deles, mas a minha geração falou assim, poxa, mas é só isso? É só pagar boleto mesmo que é a vida? Eita! A gente contestou, mas a gente trabalhou, comprou casa, comprou carro, paga as contas. A geração millennium já veio numa toada que eles não tinham grana para fazer isso. O mercado cresceu e eles estão se sentindo meio inútil, assim, fala, poxa, eu não consegui nada do que a outra geração conseguiu. E a geração Z, eles não estão nem aí para isso. A geração Z, elas vão viver. Elas vão viajar, eles vão querer trabalhar 6 horas por dia. E eu estou doido para chegar a essa hora, porque eu também quero trabalhar 6 horas por dia, gente. Eu também, já que eu vou viver até os 80, aos 90, para que eu vou trabalhar tanto? Entendeu? A expectativa de vidas na idade deles não era isso. Era com 60 que você já estava velho, já ia embora, não era? Aí comprou casa, comprou carro, deixou herança para os filhos, educou, viu os netos nascer e estava tudo bem. A gente não, a gente vai viver até os 90. A gente vai mesmo trabalhar até de sábado à tarde?
Eu acho que não vai precisar, não. Até porque a gente não vai aposentar. Nós vamos trabalhar muito. Vamos dar uma freada. Vamos respirar e viver e dormir. Pelo amor de Deus, gente. Na hora que a gente dorme, o nosso cérebro ele é lavado. As toxinas são removidas. A gente produz hormônio de crescimento. A gente já cresceu. Então, o hormônio de crescimento serve para renovar as nossas células. E enquanto as nossas células estão sendo renovadas, a gente está adiando a morte. 8 horas por dia. Sem Zolpidem. Por favor. Exercite os músculos sociais. Para de ficar sozinho. Vai caçar uma coisa para você fazer, tá? Vai dançar um forró, vai para um grupo de autoajuda, vai falar mal da vizinha, não interessa. Vai socializar. Vocês não podem ficar sozinhos. Pessoas sozinhas desenvolvem doenças cardiovasculares, demência, depressão, ansiedade, morte precoce. Tá? Nós somos humanos. A nossa história, nosso desenvolvimento é viver em bando. Não é normal viver sozinho. E hoje, outro número: 40% dos lares brasileiros, desses 40, metade são de pessoas sozinhas, solteiras, viúvas. A outra metade de casais sem filhos. Olha aí a solidão. Então, a gente tem que estar envolvido com alguém. Nós não vemos mais no clã, tá? Evitar os infratores tóxicos. Eu acho que isso aí é mais difícil do que comer bem. Deixar de fumar, deixar de beber, escolha individual. Agora, e poluição do ar, como é que eu faço? Eu vivo numa cidade poluída. Aqui, Brasília, não. Mas se eu vivo numa cidade poluída, a escolha individual que eu tenho é mudar da cidade. Não é? É difícil tomar essa decisão sozinho. Poluição, toxinas como pesticidas. Qual a origem do alimento que a gente está comendo? Eu sou tão desconfiada que eu vou na feira e falo assim, é orgânico. É orgânico ou só é caro? Não sei. A gente não tem mais certeza. Não existe um selo para isso. Microplástico. Nem vou entrar nesse assunto, senão a gente vai até às 6 aqui. Tá? Nós temos hoje microplástico sendo encontrado nas placentas de bebês. O bebê nasce, recolhe a placenta, vamos analisar. Tem microplástico na placenta. Como é que entrou lá? Não sei. E os produtos químicos eternos, aqueles que não, né? Gente, aquela sacolinha do mercado que você usa vai durar mais que você está sabendo, né? Você vai morrer, ela vai estar aqui. A fralda que eu usei nas minhas filhas, eu vou morrer, a fralda vai estar aqui. Facilidades que estão nos matando. E aproveitar, né, finalmente, aproveitar a revolução tecnológica. Gente, nós nascemos num período que eu fico imaginando, minha avó morreu com 96 anos, eu fico imaginando a minha avó com seus 45, vendo o que está tendo hoje e fazendo comentários sobre isso. Os senhores aqui que já passaram dos 60, vocês imaginavam que a gente ia chegar nessa época, que a gente ia ligar o computador e perguntar para a inteligência artificial assim, faz a minha tarefa? Nunca, né? Carro elétrico, carro que você coloca lá 1h30. Quanto que eu gasto para abastecer meu carro? 5 minutos. Essa piada de quem não tem carro elétrico. Carro elétrico, inteligência artificial, criança nascendo sabendo mexer no celular. A gente não imaginava isso. Quem viveu um pouquinho mais, eu me lembro muito do final da ditadura, né? A gente estava vendo, eu e meu marido, a gente estava vendo uns filmes assim de pessoas que já faleceram, né? Assim, de bibliografias, e a gente falava, nossa, eu lembro disso, nossa, quando eu era criança, 10 horas, a televisão ficava com aquelas faixas coloridas, ainda era a ditadura. E eu não sabia disso. Então, eu nasci na ditadura. E a gente viu um monte de coisa acontecendo e nunca que imaginar que os Jacksons que a gente assistia na televisão, né, na hora do desenho, ia ser real.
que a gente ia falar com as pessoas por uma tela, que a gente ia ter robôs, né? Que a gente ia ter carros que voavam. Já tem uns carros que voam aí. Não chegou, mas já tem. Tá? E nós estamos aqui vivos. E aí, ó, os superagers, né? A longevidade baseada em evidência. Então, a gente vai progredir contra doenças relacionadas à idade como a gente nunca viu antes. Nós vamos ver aí curas de doenças, desenvolvimento de tratamentos, né? E não vai precisar reverter o envelhecimento. Eu não quero ficar mais jovem. Eu não quero ter a cara que eu tinha com 20 anos. Eu quero ter a energia que eu tinha com 20 anos. Isso eu quero. Eu quero ter a memória que eu tinha com 20 anos. Porque é isso que importa na hora que a gente envelhece. É a nossa condição física, a nossa condição mental, a nossa condição social. A nossa aparência. Não estou desvalorizando a aparência, gente. Mas você estar bem com você mesmo, a gente ainda não descobriu formas de ficar para a semente, né? Então, alguma hora a gente vai. E esse deterioramento, essa senescência natural, vai acontecer. Ela tem que acontecer com qualidade, com consciência, com apoio, tá? E, finalizando, aqui eu já ia falar isso, nem vou. Vamos passar, né? Vamos falar um pouquinho de odontologia, né? Nós somos o país dos desdentados, certo? Odontologia era sinal de quê? Qual o dentista mais famoso do mundo? Tiradentes. Tiradentes, ó. Era o sobrenome dele? Não, era o apelido. Porque era isso que o dentista fazia, arrancava dente. Hoje a odontologia não é mais mutiladora, ela precisa ser o quê? Preservar, ela precisa fazer prevenção. Tá? Por quê? Para ganhar músculo, para ficar com um músculo bonzinho até a gente morrer, a gente precisa de proteína. E a proteína vem de onde? Da comida. E é fácil mastigar proteína sem dente? Não é. Então, uma das causas de pacientes com sarcopenia, que é a perda de massa muscular, pode estar ligada à boca, que é falta de dente, falta de força, problemas articulares. Isso tudo pode ser prevenido, tá? As perdas dentárias vão gerar compensação mastigatória. Eu vou trocar a proteína por carboidrato, que é fácil de comer, um macarrão, um pão, um arrozinho, uma sopa. Vai bem, não vai? Desce tranquilo, sem mastigar. Só que esses são carboidratos que vão influenciar nas doenças cardiovasculares, no diabetes, na dislipidemia. Então, não dá para comer só carboidrato, tem que comer proteína. E o envelhecimento também traz umas outras coisinhas. Perda de paladar, recusa alimentar, dificuldade de engolir. Então, se o paciente está passando por isso, ele precisa ser supervisionado. Tem como a gente reverter ou desacelerar o processo de disfagia, por exemplo, que leva o paciente muito para o hospital por conta de estar mastigando, né? Engole, aspira, faz pneumonia aspirativa. Então, muitos idosos longevos, eles podem ter esse tipo de problema. E paciente sem dente, ele não tem qualidade de vida. Ele não come bem, ele não mastiga bem, ele não engole bem. Outro probleminha é que, como a gente tem muitos pacientes com doenças crônicas, principalmente a hipertensão, tá? Medicamentos para hipertensão vão causar redução de saliva. E a saliva, gente, ela hidrata a boca, ela inicia a digestão. Então, falta de saliva ou redução de saliva perde qualidade de vida, perde saúde. E isso tudo está dentro do escopo da odontologia, de vigiar, orientar, cuidar, tratar. Porque são problemas crônicos, não são problemas fáceis de resolver. O meu Ikigai é cuidar de paciente idoso. Eu sou uma pessoa indecisa. A minha primeira especialização foi de odontopediatria. Eu gosto de extremos, né? E aí, eu só atendia pacientes mais velhos, jovens adultos,
pacientes com problemas neurológicos, pacientes especiais. E a vida foi me dando ferramenta para cuidar de quem precisava mais. Não é que não precisa, todo mundo precisa. Mas quem precisava, mas era negligenciado. Porque é aquela população que as pessoas não querem atender. É muito difícil. E, em comum com Vinícius, eu também tive uma fase, né, de estar dentro da vida militar, também fui tenente temporária, e no meu serviço eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas domiciliadas. Então, pacientes que, por algum motivo, não tinham condição de ir até o consultório. E eu fui adaptando o meu trabalho ao trabalho em casa. Então, a gente tinha recursos, né, para isso, tinha equipamento portátil, tinha viatura, tinha colegas de outras especialidades para ajudar, o que facilitou muito o meu caminho. Foi um caminho que eu trilhei sozinha, né? Tem algumas especialidades novas que vão surgindo, que as pessoas vão trilhando esse caminho solitárias e lá na frente elas se encontram e falam: nossa, a gente fez um caminho bem parecido, vamos fazer uma especialidade nova? Então, a odontologia domiciliar ainda não é uma nova especialidade reconhecida pelo CRO, mas muito praticada. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo muito, estão vivendo não com qualidade de vida, adoecidas, e para ir ao dentista, todo mundo aqui já fez um tratamento odontológico, ortodôntico, alguma coisa assim. Não é uma vez que você vai, né? A parte de reabilitação são várias vezes. Então, esse paciente se deslocar muitas vezes ao consultório fica inviável para essa família que não tem tempo, né, que às vezes perde todo um período do dia para buscar em casa, levar no consultório, voltar em casa, voltar para o trabalho. Então, eu comecei a fazer odontologia domiciliar, né? E no consultório, já tem 25 anos que eu tenho consultório, eu faço esse acompanhamento a longo prazo. Eu digo que eu não vendo desejo. Eu até vendo facetas, clareamentos, mas esse não é aquilo que eu gosto de falar. Não é o meu propósito. O meu propósito é que você morra com seus dentes na boca. Esse é o meu propósito. Que você tenha os seus dentes naturais, saudáveis, sem dor, de preferência sem saber o que é uma broca, uma restauração, uma anestesia, um implante. Esse é o objetivo. Cuidar das pessoas a longo prazo, independente da idade que elas têm. E eu estava aqui procurando um fechamento, assim, né? Porque a gente precisa, quando a gente começa a palestrar, a parte docente, a gente vê que é muito difícil receber a atenção de uma plateia, né? E quando a gente é professor, eu me sinto no palco, literalmente. E eu queria um grande fechamento, uma frase de impacto, assim, uma coisa, sabe? Mas eu vou trazer uma pergunta para vocês, que vocês não precisam nem responder agora. O meu fechamento triunfal é: o que você, depois de hoje, depois do que vocês ouviram aqui de mim, do Vinícius, o que vocês têm coragem de mudar na própria vida, a fim de ganhar esse bônus que é um envelhecimento mais saudável? Independente da idade que vocês tenham, independente do estilo de vida que vocês tenham. Se hoje eu conseguir impactar e fazer vocês mudarem, fazer uma escolha, falar: nossa, isso aqui eu consigo fazer, dar esse passo e começar a falar disso, a dizer que, sim, a gente vai viver mais. Sim, eu não preciso pensar só no hoje, principalmente os mais jovens. Nossa, vida louca, vou viver tudo, porque não sei quanto que eu vou viver. Não, você vai viver muito. E tudo que você escolher hoje vai impactar a sua vida daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Então, essa é a pergunta. Por isso que tem nada aqui. É a mente a ser preenchida, a pergunta, né, ou a resposta a ser buscada. O que é que vocês estão dispostos a fazer por vocês mesmos para viver melhor? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu, como professora, eu dou para os meus alunos uma semente. Literalmente, eu dou uma semente para eles plantarem. Eles acham super estranho, eles falam que eu sou doida. Mas, enfim, eu estou plantando a ideia da gerontologia
com os meus alunos, agora nessa oportunidade, né, da Sociedade do Guará, com os meus pacientes, e para que esse seja um assunto leve, fácil de digerir, fácil de ser falado, para que as crianças, acho que a única pessoa muito jovem que tem aqui hoje, né, ela possa chegar lá na escola e falar: nossa, sábado eu fui lá numa reunião, o pessoal falou que a gente vai viver muito. Só isso, para mim, já basta, tá bom? Um grande abraço para vocês. É o microfone. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui. Como a professora Camila falou, principalmente, é muito legal a gente compartilhar. Como eu disse, quando você começa a emergir nesse universo todo, que é a terceira idade, tá bom? Quando você começa a emergir nesse mundo, você vê que é um oceano para você poder desbravar. E você entender esse processo até chegar, que com pequenas atitudes você consiga fazer, é muito valioso para a gente. E essa é a mensagem que a gente quer passar também. E que se algumas coisas vocês não faziam antes por falta da informação, a partir de hoje vocês só vão fazer conscientes e sabendo dos riscos que vão acarretar isso. Vocês vão fazer consciente. Vocês não vão poder mais fazer, não sabia, porque agora vocês sabem. E é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa que precisar, tem o nosso Instagram. Quem estava aí antes não está seguindo, pode seguir de novo. Sigam também @gerontocamila, tá? No Instagram. @Thiago Buriti Sax. O Thiago não falou. Gente, peraí. Thiago, se apresenta aqui pra gente, fala do seu trabalho. Olá, pessoal, boa tarde. Tá joia. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. É com muita satisfação que eu consigo abrilhantar esse evento. As pessoas que chegaram primeiro presenciaram aquele momento do saxofone no receptivo. Esse momento que a gente já fez tantas vezes com o Homero me ajudando, porque quando eu comecei a fazer os eventos aqui em Brasília, o Homero foi que me deu a primeira mão ali, sempre me ajudou, então eu vim com muita alegria aqui poder colaborar com ele também, fazer parte desse momento, tá? Então, eu queria te agradecer aqui, Homero, por todo o apoio que você sempre me deu. Desejo todo o sucesso do mundo no seu empreendimento. Eu fiquei encantado. Eu não conhecia, assim, o passo a passo de como funciona, né? Prestei bastante atenção ali. Muitas coisas eu vou levar para mim também, assim como a nossa segunda palestra também. Fico muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez. Conte comigo sempre que você precisar. E vocês também, gente, contem comigo para a parte musical, quando vocês precisarem também. A gente tem um trabalho fantástico aqui em Brasília de música para eventos baseados na performance do saxofone, com o set de DJ, que hoje a gente não teve aqui, porque era outro contexto, mas é uma boa pedida, né? Acessem também o nosso Instagram, @Thiago Buriti Sax, lá tem bastante demonstrações, e contem comigo. Muito obrigado.